Palavra, quero pegar um texto que está no livro de Josué, se vocês quiserem abrir aí para estar acompanhando. Livro de Josué, capítulo de número 1, um texto aí que é o início da chamada de Deus aí na vida de Josué, né? Alguém que foi usado por Deus aí para continuar fazendo um trabalho, né, onde Deus havia levantado ali Moisés, e a partir do momento que Moisés ali morreu, né, que Deus levou Moisés aí, Josué continuou aquilo que Moisés havia começado, né, continuou a obra de Deus na vida do povo, né, do povo de Israel ali naquela época. E aqui em Josué capítulo 1 é o início da trajetória aí da vida de Josué. Então é o chamado, né? O chamado de Deus na vida dele. E Josué capítulo 1, eu vou ler aqui a partir do primeiro versículo, que diz assim, se vocês tiverem aí a Bíblia, quiser estar acompanhando junto, mas eu vou estar lendo aqui. Josué capítulo 1, a partir do primeiro versículo, que diz: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 4. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Versículo 7. Então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Quando a gente lê esse texto, fiz questão de ler aí esses 9 versículos aí desse primeiro capítulo, porque a gente começa a entender a forma que Deus ele começou a trabalhar na vida de Josué, né? O que Deus fez na vida de Josué. E eu coloquei como um tema dessa ministração, o tema é conquiste. Eu creio que todos nós sempre desejamos conquistar algo para a nossa vida. Então, através da vida de Josué, nós vamos aprender eu coloquei alguns segredos, mas na verdade não é bem um segredo, né? A palavra de Deus ela está aí bem clara, bem explícita naquilo que ela declara. Mas através da vida de Josué, o que Deus pode também realizar nas nossas vidas. Todos nós desejamos conquistar muitas coisas e para isso a gente precisa tomar algumas atitudes. E através dos comportamentos e das atitudes, da forma que Deus ministrou a vida de Josué, eu creio que quando Deus ministra a nossa vida também, fala conosco da mesma forma, nós também temos toda a condição de conquistar aquilo que agrada ao Senhor, que foi o que Josué fez. Ele pôde conquistar ali uma promessa que Deus havia declarado ali sobre o povo de Deus ali, e ele foi quem trouxe a conquista ali àquele povo. Então, através da vida de Josué, a gente vai aprender algumas coisas aqui. Conquistar, o que significa a palavra conquistar? A palavra conquistar é um verbo, um verbo que no dicionário diz que é apossar-se, tomar, alcançar algo, conseguir determinada coisa. Isso é nós conquistarmos. É um ato de nós nos apoderarmos de algo, de conseguirmos realmente algo, algo determinado, alguma coisa determinada. Então eu creio que todos nós desejamos conquistar algumas coisas, cada um que
está assistindo aí, eu creio que você tem de repente um sonho, um projeto no seu coração, seja na sua vida secular, seja no seu trabalho, seja na sua vida sentimental, seja de repente no meio da sua família, não importa. Mas eu creio que de repente existe algo que você queira conquistar. Ah, mas como nós podemos conquistar algo? Né? Primeiro, nós precisamos identificar se esse algo que nós queremos conquistar é algo que também agrada ao Senhor. Né? Para nós sabermos isso, é só nós entendermos quais são os princípios de Deus, e a partir do momento que se nós desejarmos algo que estiver dentro dos princípios de Deus, né, eu creio que Deus, com toda a autoridade que Ele tem para nos abençoar, Ele pode realmente liberar para nós conquistarmos isso, é lógico, conforme o desejo e a vontade dEle. Né? A gente como cristão, a gente sempre vai estar debaixo da orientação de Deus, da cobertura de Deus. Deus que é a nossa cobertura, então a gente sempre vai estar debaixo da cobertura de Deus. Então, conquistar, né, todos nós desejamos, e é importante sim, a cada dia a gente desejar, a gente sonhar, a gente querer conquistar algo na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, né? Mas qual foi o segredo aí que nós podemos aprender através desse texto que nós lemos aqui, através da vida do próprio Josué, né? Aqui no versículo 2, eu anotei aqui onde diz, né, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A primeira coisa que eu aprendo aqui através da vida de Josué, através desse versículo aqui, o primeiro segredo que eu coloquei aqui é se levantar. Então, é interessante que foi justamente isso que Deus falou, ministrou ali na vida de Josué. Ele disse aqui, né, no comecinho, dizendo que Moisés havia morrido. Então, se Moisés havia morrido, existia a necessidade de ter alguém para continuar a obra que Deus estava fazendo através da vida de Moisés. E esse alguém seria o próprio Josué. Então, Deus estava mostrando isso para Josué, ministrando a vida dele dessa forma. Só que Josué, ele tinha que fazer algo para que aquilo acontecesse. Ele não poderia simplesmente saber ou entender, ou ele havia visto que Moisés havia morrido e de repente ele ficar simplesmente parado e não fazer nada. Mas Deus ministrou no coração dele e falou, olha, se levanta, ou seja, se coloca de pé. A gente não sabe, a Bíblia não diz exatamente se de repente nesse momento aqui Josué estava sentado literalmente ou fisicamente, a Bíblia não fala em relação a isso, mas eu creio que o levantar é justamente você tomar uma posição, você se colocar de pé para você até mesmo agir de uma certa forma, tomar uma certa atitude. Então eu creio que o primeiro segredo que nós aprendemos através dessa palavra é justamente isso. Se nós queremos conquistar algo, nós precisamos nos levantar com o propósito de querer conquistar isso. Se colocar realmente na posição para querer, para desejar. Eu vejo que Deus ele quis dar meio que esse alerta na vida de Josué, falando para ele, olha Josué, acorda Josué, Moisés já morreu, né? O povo está aí, olha aí a multidão. Quando a gente fala em povo que saiu do Egito, né, eles estavam ainda no deserto, estavam bem próximo ali de se chegar ali a Canaã, e de repente ele chegou, né, como se estivesse falando para Josué, Josué, olha, desperta, Moisés morreu, agora é você, agora olha, vamos para cima, né, vamos, se levanta, vai, conduz esse povo, faz alguma coisa, se mexe, sabe, né, existe uma promessa, essa promessa tem que ser realizada. Então assim, Deus se colocou nessa posição de realmente dar um despertar na vida de Josué, e muitas vezes nós também precisamos desse despertar, de se levantar, né? Quando a gente acorda pela manhã, né, a primeira coisa que nós temos que fazer para acordar de verdade mesmo, né, é sair da nossa cama, né, se levantar da nossa cama, né? Às vezes eu mesmo tenho uma grande dificuldade para mim acordar, né? Então eu coloco meu despertador ali para acordar, aí dá aqueles 10 minutinhos eu vou lá e desligo, né? Eu ponho no celular, não sei quem faz isso também, né? Vai lá e desliga, dá 10 minutinhos, desliga. Aí eu espero mais 10 minutinhos, desliga. Aí espero mais 10 minutos, isso eu fico entre 20 minutos e meia hora até eu acordar, né? Porque dá uma preguiça na hora de levantar, de acordar, mas
Se eu não levantar, eu não vou acordar. Entende? Não adianta. Eu posso ficar lá na minha cama, quietinho, paradinho, mas se eu não levantar, eu vou pegar no sono de novo. E da mesma forma, eu creio que Deus, ele falou com Josué dessa mesma maneira. Ele falou: olha, Josué, acorde, né? Se levante, olha, presta atenção, fica ligado, porque existe uma promessa e o povo precisa conquistar essa promessa, né? Você mesmo, até o próprio Josué precisava também tomar posse dessa promessa. Então, olha, se levanta e vai para cima, faz as coisas acontecerem, né? Então Deus pede, né, para que Josué e seu povo, né, disposição, né? Eles tinham que ter disposição para se levantar e avançar em direção à conquista. Às vezes falta isso também, disposição, né? Se levantar é se colocar à disposição para conquistar isso. Eu creio, eu até anotei aqui, né? Deus quer que sejamos prósperos em todas as áreas da nossa vida. Né, a prosperidade de Deus, né, às vezes a gente fala em prosperidade e a gente lembra só da parte financeira, mas não é bem assim. A prosperidade não é só a parte financeira, né? A prosperidade é nós termos aí a nossa vida, né, em geral totalmente suprida por Deus, Deus cuidando e Deus abençoando e tendo realmente uma vida estável na presença de Deus. Então Deus quer realmente que nós sejamos prósperos em tudo, no meio da nossa família, né, no ministério, né, na igreja, na parte financeira, é lógico, né, também, mas para que a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, para que nós venhamos a conquistar as promessas de Deus na nossa vida, nós temos que nos colocar disponíveis para Deus, né, se levantar, se colocar na posição mesmo de querer fazer a diferença, de querer realmente conquistar. Hoje, nós vivemos, apesar de termos aí a tecnologia, né, que nos ajuda bastante em relação à parte de comunicação e tudo mais, mas a gente vê que hoje a gente vive numa geração de ocupados, né? A gente sempre está ocupado, né? Às vezes a gente quer falar com uma pessoa: não, eu estou ocupado, estou ocupado. Então, assim, às vezes a pessoa ela não consegue separar um espaço, né, disponível, uma disponibilidade para ela realmente conquistar os sonhos ou os projetos que Deus tem para a vida dela, né, para a nossa vida, né? Nós temos que conquistar realmente aquilo que Deus quer que nós venhamos a conquistar, não os nossos desejos próprios e as nossas vontades próprias, mas os desejos e as vontades que agradam a Deus. Então, o primeiro segredo que eu aprendi através dessa palavra é justamente isso: se levantar, se colocar à disposição, realmente acordar, ficar ligado, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes promessas, tanto para a minha vida, quanto eu creio que na vida de cada um que possa, né, que está assistindo aí nesse momento. Amém? Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo que eu coloquei aqui no versículo 3, versículo 3, que diz: olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, assim, Deus ele confirma, né, a promessa que ele já tinha dado ao povo, né? Ele já declarou: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Ou seja, a partir do momento que Josué se levantasse, se colocasse realmente à disposição, começasse a caminhar, aqui está falando até mesmo para ele ir de encontro à terra, né, algo físico ali, né? Ele teria que chegar até Canaã. Essa era a conquista e o objetivo e o propósito de Deus para aquele povo. Então ele teria que ir até lá. E Deus promete ali, tanto a Josué quanto as pessoas que estavam com ele lá, todo o povo, que aonde ele colocasse o pé dele, Deus daria sobre ele. Então a promessa já havia estabelecido. Mas para que o povo conquistasse a promessa, era necessário ele cumprir alguns outros versículos que nós vamos ver aqui, né? Os próximos versículos. Olha o que ele começa a declarar aqui. Ele diz no versículo 6, olha: esforça-te e tende bom ânimo. E no versículo 7, ele também diz a mesma coisa, olha: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Aí no versículo 9, olha só, em nove versículos, pelo menos 3 vezes a gente enxerga aqui Deus falando a mesma coisa. Olha que interessante, no versículo 9 ele também diz, olha: esforça-te e tem bom ânimo.
Então, qual é o segundo segredo, né, que nós aprendemos através da vida de Josué? É se esforçar e ter bom ânimo. Amém? Então, para nós conquistarmos algo, irmãos, não tem jeito, nós temos que nos esforçar. E o se esforçar não é se esforçar com aquela cara de eu vou me esforçar, mas ao mesmo tempo o meu esforço é um esforço que você não se sente à vontade, não se sente confortável, né? Eu não sei quem de repente já trabalhou em algum lugar. Uma época da minha vida eu trabalhei numa empresa e havia acontecido algumas mudanças lá na empresa. Um departamento onde eu trabalhava havia sido extinto e de repente eles me colocaram num outro departamento, mas era um departamento que eu não estava me adaptando, não estava gostando, né? Era um departamento diferente do nível de cliente que eu costumava atender na época, então eu não estava me agradando. Então assim, eu não me sentia com bom ânimo, né, de querer me esforçar para atingir ali os resultados, apesar que eu fazia de tudo para conseguir, né, os resultados, mas mesmo assim eu não sentia um bom ânimo, e eu não tinha um bom ânimo, né? Então muitas vezes é necessário nós nos esforçarmos, mas com um bom ânimo, com alegria, com determinação, né? Afinal, se nós queremos conquistar algo que nós acreditamos que é algo que está alinhado com Deus, que é da vontade de Deus, e se nós realmente desejamos isso, né, com o nosso coração mesmo, então nada melhor do que, além de nós nos esforçarmos, mas com alegria, sabe, com uma determinação no nosso coração. Era isso que Deus estava ministrando a vida de Josué, para ele se esforçar, mas que o esforço dele fosse algo alegre, algo assim gostoso de se fazer, algo que trouxesse um certo prazer ali para a vida dele, uma certa alegria, uma mudança ali sobre a vida dele. Então, se todos nós queremos conquistar, que seja dessa forma, nos levantar, nos esforçar, né? Nada nessa vida, irmãos, a gente consegue de uma forma fácil, né? Eu tenho certeza que todo mundo sabe disso, né? Como algumas pessoas dizem, né, aquela frase, né, nada cai do céu, né? Justamente, nada cai diretamente do céu. Existe realmente a necessidade de nós fazermos a nossa parte, mas com alegria, né? Às vezes a pessoa deseja, de repente, trabalhar numa grande empresa. A gente vê às vezes acontecendo, a pessoa deseja às vezes ter um bom salário, né, ter um cargo bom numa empresa, um cargo de repente de diretoria, coisas assim, mas muitas vezes a pessoa deseja isso, quer conquistar isso, mas não se esforça para isso. Será que ela vai conseguir? Olha, de repente, se Deus realizar um grande milagre e colocar isso na vida dela, pode até acontecer, mas a probabilidade disso acontecer é muito difícil. Então, se a pessoa deseja conquistar isso, ela precisa sim se esforçar. E o esforço tem que ser com alegria, né? Até mesmo para a gente de repente conquistar nessa parte mesmo de trabalho e coisas assim na nossa vida secular e tal, para a gente conquistar um bom trabalho, né? O nosso esforço, né, tem que ser com alegria. De repente, olha, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer um curso. E às vezes quando a gente fala em estudar, em cursar, né, eu acho que não sei se é uma cultura em geral das pessoas ou dos brasileiros em si, né, que a gente não gosta muito de estudar, né, não gosta muito de, às vezes, aprender alguma coisa para conquistar algo. A gente prefere ir mais na prática, né, a parte teórica a gente não gosta muito. E às vezes, né, de repente, para a gente conquistar ou almejar um trabalho, algo melhor na nossa vida, realmente a gente precisa estudar. Então a gente precisa se esforçar, mas ter esse bom ânimo de querer realmente estudar. Eu estou dando um exemplo simples e de repente prático, e às vezes nem pode ser que nem se encaixe aí na vida de vocês, mas para vocês entenderem que existe sim essa necessidade de esforço, de ânimo, de se levantar, de disposição, para que nós venhamos a conquistar aquilo que Deus quer para a nossa vida, porque é vontade de Deus. Então, pelo menos 3 vezes nós vimos aqui o que Deus falou com Josué, né? Que ele se esforçasse e tivesse esse bom ânimo aí, né? Então isso demonstra o quanto é importante nós agirmos dessa forma para conquistarmos a vontade de Deus para nós. Amém? É importante nós agirmos dessa maneira, né? Então esse é o segundo segredo que eu aprendi aqui através da vida de Josué. Terceiro segredo, está lá no versículo 7. Versículo 7 e 8, olha o que ele diz aqui, né? O que Deus
porque tudo isso é Deus falando com Josué, Deus ministrando aí a vida de Josué. Então no versículo 7 ele diz, olha, tão somente esforça-te e tem de muito bom ânimo. Aí ele complementa, né? Tem uma vírgula aqui e ele complementa dizendo, né? Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E no versículo 8, né, Deus ainda complementa o que ele disse no versículo 7. Né? No versículo 8 é um complemento, né? Ele coloca um adendo naquilo que ele já falou no versículo 7. Olha o que ele diz, olha, mais uma vez, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Então, nessas duas condições, o que Deus está falando e ministrando a vida ali de Josué naquele momento, é para que ele se firmasse, ou seja, se apegasse de uma forma diferenciada mesmo, de uma forma assim bem verdadeira na palavra de Deus. Então, o terceiro segredo que eu aprendo aí na vida de Josué é justamente isso, que nós temos que nos firmar na palavra de Deus. Então aqui ele fala, olha, tome cuidado em fazer tudo aquilo que a lei lhe ordena, né? Tá certo que eles viviam na época da lei, então existiam ali, né, os mandamentos, né, que eram aquilo que Deus havia determinado como conduta do povo e tudo mais, mas além disso existia as próprias leis geográficas ali da época, existia ali os rituais que deveriam ser feitos, que Moisés havia colocado ali. Então eles deveriam seguir ali tudo aquilo que havia sido declarado, aquilo que havia sido dito. Então, da mesma forma, hoje nós vivemos o tempo, como se diz aí, o Novo Testamento, o tempo da graça. Nós temos a palavra de Deus aí disponível para todos nós. Então nós temos que nos firmar nisso, nos firmar na palavra. Então a conquista, ela vem sobre a nossa vida quando nós estivermos firmes na palavra. A palavra é lógico que é a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus para nós, né? O que simboliza a Bíblia para a gente que somos cristãos, somos seguidores de Cristo? O que simboliza a Bíblia? A Bíblia para nós cristãos é como se fosse uma bússola, é o nosso guia, é o que nos orienta. É tão interessante, irmãos, você pode fazer uma prova na sua própria vida, né? Tudo que você precisar na sua vida, em todas as áreas da sua vida, da minha vida, da sua vida, todas as áreas, está lá na Bíblia. Você começa a ler a Bíblia, você começa a aprender como você deve agir, como você deve fazer em todas as áreas da sua vida. Porque a Bíblia, ela é muito completa naquilo que está escrito. Então, para a gente como cristão, ela é uma referência muito grande. Ela é uma bússola para nós mesmos. Ela dá um direcionamento. Então, um direcionamento qualquer, mas um direcionamento correto, um direcionamento verdadeiro. Então, era isso que Deus estava falando ali com Josué, para que ele nunca deixasse de obedecer a palavra de Deus. Nunca deixasse. Nunca que ele deixasse de cumprir aquilo que havia sido determinado como uma lei naquela época. Né? Tem um versículo que diz que é melhor nós obedecermos do que nós sacrificarmos, né? Um versículo muito dito por aí, justamente por isso, porque é muito melhor nós obedecermos o que a Bíblia pede para nós obedecermos do que nós sofrermos todas as consequências por não obedecer aquilo que é a palavra de Deus, ou seja, sermos sacrificados ou sofremos aí alguma dificuldade por não obedecer a palavra de Deus. Então, pelo menos 2 vezes que nós lemos aqui no versículo 7 e 8, é Deus alertando Josué e falando isso para ele: olha, Josué, se firma mesmo na palavra, se firma mesmo, né, medita, né? O meditar não é simplesmente ler, irmão. Quantas vezes, né, eu sempre, né, aconselho as pessoas que me perguntam, falo, olha, não leia a Bíblia simplesmente por ler, mas medite na palavra. Quando a gente fala em meditar na palavra, é nós lermos
relermos, nós como se fosse ruminarmos ali a palavra, né? Os animais aí que tem essa prática, né? Se não me engano, acho que a vaca tem essa prática, né? O boi, coisa assim, que pega o alimento e fica ruminando, fica ali, né? Mordendo e fica ali, volta e vai. Então tem tudo aquela prática. Então assim, o meditar é justamente isso, é nós lermos, é nós lermos de novo, é nós orarmos e a gente lê o texto, lê o contexto, e a gente lê o versículo, e a gente pedir para Deus falar conosco. Então assim, a gente lê devagarzinho, prestando atenção, concentrado. Então assim, isso é importante, isso era o que Deus estava falando com Josué. Olha, presta atenção e faça dessa forma, porque quando a gente medita na palavra de Deus, automaticamente a palavra de Deus ela vai entrando, é como se a gente estivesse absorvendo a palavra de Deus. Ela é como se ela estivesse entrando de uma forma profunda no nosso coração e na nossa vida. E a partir disso a gente começa a colocar em prática de uma forma até automática. Nem de uma forma tão dura, tão difícil, mas aquilo ela vai tratando o nosso coração, vai tirando aquilo que muitas vezes não provém de Deus e vai entrando com aquilo que é de Deus, e a gente vai sendo tratado, trabalhado, e a gente vai se alinhando na vontade de Deus. E quando a gente estiver firme na palavra de Deus, pode ser que venha muitas coisas contrárias, mas a gente vai conseguir vencer, vai conseguir conquistar, vai conseguir ir adiante e vai realmente receber aquilo que Deus tem como promessa e como um desejo de conquista, tanto na minha vida quanto na vida de cada um de vocês. Então tenha isso como uma determinação no seu coração. Firme-se, busque, leia, né? Aprenda, estude realmente a palavra de Deus, porque isso é importante para todo cristão. Para caminhar certo, eu coloquei aqui, né? Para caminhar certo em direção à conquista, é preciso estar bem firmado na palavra de Deus, né? Falar da palavra, né? Meditar na palavra e, acima de tudo, praticar a palavra, né, irmãos? Não adianta a gente meditar, ou seja, ter todo o conhecimento sobre a nossa vida, mas esse conhecimento não colocar em prática. Então, com Deus, né, não colocar em prática acaba não funcionando, né? É importante nós praticarmos, né? Sempre a gente tem falado isso, né? A gente tem que praticar a cada dia mais a palavra de Deus, buscar, né, fazer aquilo que justamente a palavra nos ensina. Bem, eu coloquei esses 3 segredos, tá? Não quero me estender muito em relação a essa ministração, mas eu creio, se nós colocarmos em prática e buscarmos realizar, né, esses pequenos segredos ou passos aí, o que Deus ministrou na vida de Josué, eu creio que Deus tem toda a condição de entregar aí aquilo que nós queremos conquistar. Amém? Então Deus deseja, para concluirmos, né, Deus deseja o melhor para todos nós, né? Não sei se você acredita nisso, mas eu creio. Deus ele sempre vai querer o melhor. Sempre Deus ele vai querer o melhor. Às vezes sofremos, às vezes passamos por dificuldades, mas em tudo existe um propósito de Deus, em tudo. Seja na dificuldade, seja na alegria. No momento de dificuldade é o momento onde a gente precisa entender o que Deus quer nos ensinar, por que estamos passando esse momento, né, essa dificuldade. Então, mas existe sim um propósito. Da mesma forma, quando estamos alegres, felizes, também existe um propósito de Deus, porque Deus ele quer realmente que todos nós tenhamos uma vida bastante abençoada, né? Além da vida eterna, né, na presença de Deus, né, na presença dele, né, ele também deseja que tenhamos muitas outras conquistas na nossa vida. Amém? Então a gente como cristão, a gente nunca pode deixar com que a nossa vida secular ela venha passar por cima da nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, nós devemos realmente se manter firmes e fiéis no Senhor, tendo um propósito no nosso coração, um desejo do nosso coração, de quando a gente partir dessa terra, da gente viver a eternidade com o Senhor. Amém? Esse tem que ser um desejo principal de todo cristão, querer realmente ir para o céu, viver a eternidade com Deus. Tá? Mas além disso, Deus também deseja nos abençoar aqui na terra. Né? Tem algumas outras religiões aí que dizem que o inferno é a terra, né? Mas a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia não diz isso, tá? O inferno ele vai ser muito pior. Às vezes a gente acha que
a terra aqui, o momento que a gente está vivendo é algo difícil, é algo complicado, e às vezes a pessoa fica presa nisso, falando, não, aqui é um inferno, eu já estou no inferno. Não, irmão, saiba que o inferno ele vai ser muito pior do que a terra que nós vivemos, tá? Pelo menos a Bíblia diz isso, e eu creio no que a Bíblia declara. Então é importante a gente ficar atento, tá? Precisamos estar firmados aí em Deus, né? Ele também deseja que tenhamos, né, muitas outras conquistas em nossa vida. Mas para conquistarmos o sobrenatural de Deus, precisamos nos entregar a Jesus, né? Com fé, né? Ter fé, precisamos priorizar, né? Deus na nossa vida, né? No domingo eu falei um pouquinho sobre isso, né? Sobre a comunhão verdadeira, que é nós entregarmos a nossa vida de uma forma íntegra, né? De uma forma integral, né? Para Deus mesmo, por inteiro, né? Então nós temos que nos esforçar, ter bom ânimo, obedecer e caminhar sempre, né? Bem firmado aí na palavra de Deus. Amém? Então é isso que Deus colocou no meu coração para estar ministrando aí na vida de vocês. Eu quero orar, quero fazer uma breve oração. E se você tem algo que você queira conquistar, né, se você tem algo que você deseja, eu quero que nesse momento, nessa oração, você apresentasse a Deus, colocasse aí diante do Senhor. Se existe, não importa, pode ser algo sentimental, algo espiritual, né? Às vezes você deseja ser mais usado por Deus, às vezes você deseja os dons espirituais. A gente vê lá em Coríntios falando sobre os dons, né? Os 9 dons. Aí às vezes as pessoas falam, não, mas como eu faço? Como eu posso desejar esses dons? Então assim, em primeiro lugar é orar, é pedir para Deus, né? Então Deus, os dons quem dá é Deus, né? A gente pode pedir, mas quem dá é Deus, vem diretamente de Deus para a nossa vida. Então, né, se você tem algo num trabalho que você necessita, né, queira conquistar, né, algo que seja aí dentro da sua área familiar, presente a Deus, né, eu quero orar junto com vocês aí, e eu, né, que em nome de Jesus, que Deus possa alcançar aí e abençoar. Amém? Se quiser fechar os seus olhos para orarmos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, neste momento, Pai, te pedimos em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, nos dar a condição de conquistarmos, Pai. Pai, em nome de Jesus, aquilo que cada um, Pai, possa apresentar a Ti, Senhor, neste momento, Pai. Que o Senhor possa entrar com a providência, Pai, conforme o Seu desejo, conforme a Sua vontade, conforme o Seu querer, Pai. Nós sabemos, Pai, que é a vontade do Senhor que prevalece, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa realmente prevalecer com a Sua vontade sobre a nossa vida, Pai. Que venhamos realmente a conquistar, Pai, coisas sobrenaturais, Pai. Porque nós queremos que através das conquistas, Pai, milagres possam ser gerados, Pai. Testemunhos possam ser gerados, Pai. E a partir disso, Pai, o nome do Senhor, Pai, venha a ser glorificado, Pai, através da vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, aquilo que eles possam estar orando nesse momento e apresentando a Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, como mesmo declara a Sua palavra, Pai, que o Senhor possa dar ordens aos Seus anjos, Pai, a respeito de cada um, Senhor, alcançando, tocando, conforme o Seu desejo, Pai, conforme a Sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, trabalha, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, a favor de cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim nós te pedimos, te agradecemos, Pai, e acreditamos, Senhor, com fé, com determinação no nosso coração, Pai, que nós conquistaremos, Pai, grandes coisas, Senhor, para a honra e glória do Seu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que você possa crer aí, em nome de Jesus, que Deus tem grandes conquistas para nós. Amém?